Vamos conversar que está na hora dos homens aprenderem a se cuidarem e por que é que não se cuidam. Marcos, eu vou usar aqui uma coisa que eu vejo bastante no seu canal, que você fala nos seus vídeos, que é a questão de que nós, homens, sabotamos muito a nossa felicidade. A gente tem esse costume de estar sempre sabotando a nossa felicidade. Eu já queria entrar conversando contigo nisso. Onde que você acha que os homens fazem os homens se afastar de buscar o seu autocuidado? Por que você acha que acontece isso com nós, homens, nesse momento? Isso é uma questão eminentemente cultural. Mas deixa eu fazer só um recuo um pouquinho no tempo, porque parece que o Novembro Azul ele caiu de paraquedas aqui. Não é assim. Quando é que se começou a falar em Novembro Azul? Isso foi em 2003, na Austrália. Veja, 2003. Não se falava até então nada sobre saúde do homem. Nada. Foi uma coisa nova, inédita. E se chamou Movember. Por quê? Porque o mo de mustache e o vember de novembro, né? Em inglês. E bigode em inglês é mustache. Em francês também. Que seja, eu volto já ao bigode, que essa é interessante. E aí, uma série de amigos resolveram deixar o bigode crescer para chamar a atenção da saúde masculina, que não estava sendo chamada essa atenção. Isso só veio chegar no Brasil lá por volta de 2008, com a Sociedade Brasileira de Urologia trazendo isso para o Brasil. Por quê? Porque o segundo câncer que mais mata os homens e que mais acomete os homens é o câncer de próstata. E que, num primeiro momento, o Novembro Azul no Brasil nasce com isso, e depois se intensifica para o cuidado geral do homem, não apenas da próstata do homem. Mas por que é que eu disse que ia voltar para o bigode? Para pensar numa coisa. A primeira vez que se fala de saúde masculina, ainda assim, se escolhe um símbolo de virilidade masculina, que é deixar o bigode crescer. Por que é que esse grupo de amigos não resolveu assim, nós vamos chamar a atenção da saúde masculina, todos nós vamos depilar as pernas? Hoje seria uma banalidade, mas em 2003 o homem não se depilava não, tá? Hoje em dia o homem se depila. É, inclusive, uma raridade você encontrar alguém que não se depila. Inclusive, eu não sei porque o algoritmo tem mandado para mim uma máquina de depilação íntima masculina. Não estou entendendo porque é que o algoritmo está mandando isso para mim. Mas tem aparecido lá para mim. Compre tal marca, tal máquina, não corta. Bom, mas por que se escolher um símbolo de virilidade masculina? Por que deixar o bigode crescer? E aí vem a sua pergunta. Porque a cultura constrói o que é ser homem de uma maneira muito ruim para o próprio homem. O homem ele aprende que ele definitivamente não pode ter vulnerabilidades. Sim. Ele não pode se emocionar, ele não pode brincar com um amigo. Quase... É porque não dá para dizer em porcentagem, mas muito da conversa dos homens com os seus pares homens vão ser conversas sexualizadas. Falando de sexo, falando de mulher, falando do tamanho do bilau, vai ser algo por aí. É essa a construção que a gente tem do que é ser homem. E aí não dá para se cuidar. Porque não dá para ser frágil, não dá para sofrer, não dá para falar. Homem tem que aguentar calado, senão não é homem. E nesse sentido que você está falando, Marcos, sobra muito pouco espaço para poder dialogar sobre as outras camadas da vida, né? A vida complexa, cheia de muitas camadas, né? Onde é que cabe tudo isso, então, né?
Onde vai parar toda essa complexidade dentro dessa limitação, desse campo, né, até onde o homem performa, até aqui eu posso performar dessa maneira, porque assim eu garanto que eu estou sendo visto como homem. Então ele performa naquele limite, só que a complexidade fica toda para fora, né? A subjetividade do homem é negada. Homem que é homem não pode, e não pode um monte de coisa. O homem não chora, né? Isso é um código social. O homem não chora não é só uma frase, é um código social. Quando se diz homem não chora, o que está dizendo é homem não sente. Você não pode sentir. Só da cintura para baixo e olha lá. Só da cintura para baixo e a parte da frente. Sobra muito pouco. Definitivamente, precisamos de mais criatividade. Sobra muito pouco. Porque se a gente parar para pensar, se você pegar um fósforo aceso, onde você encostar em qualquer parte do seu corpo, da ponta da cabeça à sola do pé, vai provocar dor. Se vai provocar dor, isso significa que qualquer parte do seu corpo é capaz de lhe dar prazer. Sim. Vai brincar com o corpo de um homem? Duvido uma namorada, uma esposa, se sentir livre para brincar com o corpo do homem. É quase uma coisa burocrática. É quase assim, a gente beija, a gente pega aqui, a gente faz ali e acabou. E o corpo do homem não existe, o corpo do homem é negado. E se o corpo do homem é negado, como esse corpo vai ter saúde? Como esse corpo vai ser tratado? Como esse corpo vai ser cuidado se ele não é sentido? Um homem não pode... Coisas simples. Botar a cabeça no colo da namorada e dizer, faz um cafuné aqui na minha cabeça que hoje eu estou triste. Acho muito pouco provável que os homens façam isso. E quando eu estou falando homens, eu não estou falando de você individualmente. Eu estou falando de homem enquanto coletividade, sim, sim. Né? Enquanto grupo, enquanto sociedade. E esses movimentos, né, esse ciclo de movimentos que a gente debateu aqui, dessa situação de ter esse preconceito com essa situação, faz com que leve o homem até medo, né? De procurar autoajuda. Até mesmo por preconceito nosso, de homem, da sociedade, num total, leva o homem a ter medo de ir atrás dessa ajuda. Esse ideal do super-homem, né, de não ter nenhuma vulnerabilidade, faz com que ele não busque ajuda e não identifique nele essa ajuda. Né? O homem nem chega a sentir. E essa cultura, ela é antiga. Bom, eu posso falar de antiguidade, eu sou velho. Como eu nasci em 1800, eu posso dizer. E era muito curioso, quando eu era criança, isso era uma coisa que me chamava a atenção e que eu acho que permanece até hoje. Eu sabia quem era o médico da minha mãe. Minha mãe tinha um médico que ela ia, que era Dr. Everaldo, era o ginecologista da minha mãe. Ela tinha o médico dela. Minha mãe tinha o dentista que ela ia. E eu tinha o meu médico, que era um pediatra. Pediatra, né? Mas meu pai não tinha médico. Que geralmente para no pediatra do homem, né? Depois do pediatra não tem mais. Não, e vai porque a mulher leva. Uhum. Né? Então, eu olhava para aquilo e eu nunca parei para pensar que meu pai poderia adoecer, porque meu pai não tinha médico. Minha mãe tinha, e ela ia. Tinha lá os períodos que ela ia. Vou a uma consulta com o doutor Everaldo. Meu pai não tinha médico. Então, eu cresci acreditando que o meu pai não adoecia. Sim. Por derivação, eu também não tinha modelo de adoecimento. E é isso que acontece com os homens. Os homens não têm modelo de adoecimento. Eles não são, raramente, ou pelo menos enquanto conjunto, nós não somos criados a dizer, olha, eu estou me sentindo mal, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ir no médico, eu vou ao hospital saber o que é que está havendo.
Não, isso é frescura, isso é besteira. Vai brincar, vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa. Então, você vê homens que engolem a angústia, não é só o choro, engolem a angústia, engolem as dores. Uma coisa que homem sofre muito psiquicamente, eu vejo isso na clínica, é uma coisa que tem nome e sobrenome, que é angústia de desempenho. O homem, ele para fazer sexo com alguém que ele não conhece, beleza, porque não tem sentimento, não tem afeto. Mas se ele se apaixonar por uma moça, ele vai ter angústia, ansiedade de desempenho, porque ele precisa agradar, porque ela precisa gostar. Né? E eu vou broxar. E aí o que é que vai ser? E aí o que é que vai ser é que todos os homens dizem a todos os homens a mesma mentira. Eu nunca brochei. Você já broxou? Ninguém nunca broxou. Nunca. Agora, se a gente for perguntar às mulheres, elas vão rir, evidentemente. Né? Então, é essa estrutura social que a gente tem que cria esse psiquismo masculino, aonde o que é permitido ao homem é a agressividade. Você pode ser agressivo, isso é bem-vindo para um homem, mas você não pode ser doce, você não pode ser gentil, você não pode ser empático. As mulheres são ensinadas a cuidar delas e a cuidar dos outros. Os homens são ensinados que eles não precisam de nada, eles são indestrutíveis, eles são super-homens. Tem uma coisa que acontece entre as mulheres que eu acho muito bonito, e aí, se tiver, né, mães na plateia assistindo, pode até comentar sobre isso, que é a rede de proteção que as mulheres criam, por exemplo, quando elas engravidam e elas começam a guardar roupinha, sapato, uma bacia que não usou mais, né, do seu filho, para aquela amiga, né, para aquela amiga da amiga que está grávida, e elas vão formando uma rede de proteção, guardando apoio, coisas, né? E aí quando o neném nasce, ele já tem bastante roupinha, já tem... Então, esse tipo de rede de proteção, né, eu, olhando de fora, eu acho isso incrível e muito bonito, porque a mulher que vai receber esse apoio coletivo das outras mulheres, em nenhum momento ela pensa, nossa, como eu sou uma fraca, eu não tenho todas as roupinhas ainda, eu não tenho ainda a bacia. Como eu sou incompetente, né? Não. Então, assim, a rede de proteção funciona, as mulheres se acolhem, depois que esse neném cresce, ela também vai guardar, porque ela sabe que na rede de proteção futura, isso vai para alguém. Então, isso é um tipo de prática que eu, olhando assim, eu falo, isso é muito inspirador. Como achar esses valores sociais também. Os homens precisam procurar criar redes de apoio. E, bom, essas redes de apoio não se criam no bar, tomando cerveja e assistindo o jogo. Não é assim, tá? Só para constar. Porque essas pessoas do bar, do jogo, são importantes na socialização. Mas elas não vão ser rede de apoio quando você precisar. Então, você precisa entender quais são os seus talentos, quais são as coisas que você gosta de fazer e que você possa se integrar com outros homens para fazer essas coisas. Porque isso cria uma rede de apoio. Cria. Né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, o coral dos homens, não sei das quantas. Se você gosta de música, você pode tentar isso. Ou então, se você é uma pessoa muito religiosa, na igreja, não sei das quantas, tem o terço dos homens. Ou seja, começa a procurar redes de apoio, porque isso cria também a identidade. Você reconstrói a sua identidade enquanto homem com outros homens. Precisa quebrar, né, esse medo, né? Dar esse primeiro passo, né? E se, em último caso, se você não consegue criar uma rede de apoio assim, seja você rede de apoio. Comece a se perguntar a quem eu posso ajudar, a quem eu posso servir. Sim. Porque isso também é um exercício da minha vulnerabilidade. Porque suportar a dor do outro, eu também preciso
me abrir para isso, é uma abertura, né? Até nesse ponto aqui tem uma pergunta que veio que é: até que ponto o silêncio e a dificuldade de lidar com as emoções tornam os homens mais vulneráveis e buscar refúgios em vícios, como álcool, drogas ou até no trabalho excessivo? Sim, com absoluta certeza. O silêncio e a mudez masculina leva a uma série de sintomas. E você vai ver que esse homem está adoecido quando ele começa a ser um homem muito irritadiço por absolutamente nada. Ele já não suporta a menor coisa porque a carga está muito grande. Ele começa a abusar, ou abusar do álcool, ou abusar da comida, ou abusar de atividade física, mas tudo vira um excesso. Né, vão sendo excesso de agressividade, excessos, porque ele já não suporta mais e ele começa a ser uma panela que transborda. Então, isso são sinais para a gente estar atento. Então, esse homem agora é uma irritabilidade com absolutamente tudo. Esse homem agora exagera nos vícios dele, nos hábitos dele. E, muitas vezes, é curioso, porque há certos transtornos que são perfeitamente observáveis numa mulher como transtorno, mas no homem, é o jeito dele. É a personalidade, né? É o jeito dele, é porque ele é assim. Não, é porque ele está adoecido. Eu até ia perguntar isso assim para você. Quais seriam esses pequenos sinais, né? Para que nós possamos ser ponto de apoio de outros homens? Quais seriam esses sinais que a gente tem que identificar? Que nem você foi falando, né? Vai vendo os sinais que ele pode dar corporais, tanto como a agressividade, os excessos. Agressividade, né? Isolamento, excessos, mutismo, todas essas coisas estão mostrando que tem aquele homem que está o tempo inteiro ausente, porque ele está nas redes sociais o tempo inteiro, porque ele precisa de um avatar, porque ele não pode estar presente. Então, é hora de você olhar para esse homem e dizer: escuta, vem cá, o que é que está acontecendo? Bora conversar, o que é que está acontecendo? É preciso que outros homens, né, estendam a mão. Na hora que eu estendo a mão para alguém, eu me salvo. Porque a gente só se salva no outro. Não há outra forma. Então, por mais que você ache que está sendo fraco, não importa, estenda a mão. Você vai acabar saindo do buraco com o outro. Muito legal. E você acha que as redes hoje em dia, elas ajudam ou atrapalham mais o homem nesse autocuidado? Porque hoje em dia o acesso à informação está muito mais fácil também. Mas você acha que o uso das redes hoje em dia ajuda eles ou atrapalha mais? Nos ajuda ou nos atrapalha mais? O problema não é a rede. O problema é que, se não fosse a rede, usaria outra coisa. Eu sou do tempo que não existia telefone móvel. Né? Por sinal, vi um negócio desse na internet que fiquei assim, parei perplexo. Sabe quando você para perplexo? Porque um professor chegou numa sala de aula e disse aos alunos: a gente vai brincar hoje de telefone sem fio. Né? Aí um disse: mas nenhum telefone tem fio. Pois é, mas antigamente essa brincadeira fazia sentido. Porque a gente saía passando a mensagem que era para você ver como quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. E quando chegava no último, era uma mensagem completamente diferente da outra, do primeiro lá que tinha ido, né? Era o telefone sem fio. Mas telefone não tem fio. Pois é, eu sou do tempo que telefone tinha fio. Na verdade, eu sou do tempo que telefone tinha 3 dígitos. Eram 3 dígitos. O da casa de minha avó eram 3 dígitos para ligar para a casa dela. Pois bem, se inventam outras desculpas. Você pode usar as redes para fazer amizades, para criar vínculos, ou você pode usar as redes para se viciar em pornografia. É uma válvula de escape. Você pode usar as redes para marcar o seu check-up, ou você pode usar as redes para dizer: eu não tenho nada, porque
o chat GPT disse que eu não tinha nada. É o chat GPT mesmo. Gepeto? Porque o que era GPT? Um fabricante de marionetes. Sim. Né? Então, é o chat GPT. Sim, Ele sim, está sim. criando Boa. marionetes. Boa. Né? Agora tudo é o chat GPT. Tudo lá. O chat GPT disse, e aí as cordinhas da marionete vão se mexendo. Então, eu posso usar a rede positiva ou negativamente, mas se não fosse as redes, eu usaria outras coisas. Se eu não fizer uma transformação interna e começar a me observar e dizer, eu preciso me levar a sério. Eu preciso me levar a sério. Está me doendo isso, eu preciso me levar a sério. Aí, enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar morrendo antes. Marcos, sobre essa perspectiva até do autorrespeito, né? A partir da sua experiência de atendimento, de conversar com muitas pessoas, de muitos anos, né, nesse diálogo, né, com tanto tipo de gente, né, como você atende e você lida, né, na sua carreira, que tipos de lições ou de sugestões ou dicas, né, enfim, você daria hoje aqui, por exemplo, para quem está aqui, né, assistindo, para quem está lá na live, coisas simples assim, que se as pessoas experimentarem, né, esses homens experimentarem, pode mudar substancialmente a vida deles. Que coisa você diria assim? Olha, uma coisa bem simples, mas que se a pessoa tiver a disciplina e a coragem de fazer, talvez ajude. Encontre uma foto sua quando você era criança e que você esteja só nessa foto. Se não tiver uma foto sua sozinha, porque também depende da época, né? Na minha época tinha que chamar o fotógrafo. O meu álbum é em preto e branco. Hoje em dia é no celular, tudo bem. Hoje em dia revelava-se foto. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é revelar uma foto. Até porque não se revela, se imprime. Antigamente se revelava. Bom, pegue uma foto sua quando você era criança e sozinho, só você com você. Olhe para aquela criança na foto e se pergunte, o que é que dói tanto nessa criança? O que é que fizeram com essa criança? Comece a conversar com essa criança da foto, sabe? E talvez você comece a ouvir essa criança lhe dizer um monte de coisa que você esqueceu. Mas eu tenho absoluta certeza que essa criança está aí. E nos homens, é uma criança tão profundamente ferida, tão profundamente dolorida, uma criança que precisa se defender o tempo inteiro, como um cachorro. Sabe, cachorro que é criado preso e que tem que estar mordendo e que tem que estar mostrando os dentes. Mas esse cachorro já foi um filhote. Então olha para esse filhote, olha para a foto desse filhote e conversa com essa foto. Diz, escuta menino, o que é que fizeram com você? O que é que dói em você, menino? E começa a dizer, menino, eu vou cuidar de você. Eu vou fazer com você o que não fizeram. E você não precisa ser esse cachorro violento. Você pode sorrir de novo, porque todo menino sorri, até uma determinada idade, onde ele vai parando de sorrir. Pergunta ao menino da foto quando foi que ele parou de sorrir. Pergunta ao menino da foto o que é que ele tinha medo. E quando foi que ele parou de poder ter medo. Pergunta a esse menino da foto. Talvez você descubra coisas importantes. E depois, coloque essa foto num lugar que todo dia você possa conversar com esse menino. Está na hora de nós, homens, cuidarmos desse menino que foi tão mal cuidado. E desse menino que é tão ferido. Porque a cada brutalidade que eu vejo um homem fazer,
sobretudo quando fazem contra as mulheres ou contra eles próprios, eu não consigo, não que eles não devam ser responsabilizados, devem ser, mas não é disso que eu estou falando. Eu não consigo não pensar no menino. O que é que fizeram com este menino para ele ficar desse formato? Né? Para ele ter se endurecido tanto. Conversa com a foto do teu menino. Eu acho que essa é a dica que eu daria. Rica dica, hein? Forte dica, hein? Tem uma coisa que eu penso muito, que é o fato das pessoas acharem, já que a gente está falando, né, de saúde masculina, né, de acharem que a saúde pessoal pertence só àquela pessoa. Tipo, a minha saúde é só minha, a sua saúde é só sua. E eu tenho uma percepção de que a nossa saúde também afeta todo mundo que está perto de nós, que gosta da gente, que nos ama. Então, cuidar da minha própria saúde não é só problema meu. Sim. E assim, problematizar um pouco isso também. A sua saúde não é só problema seu. Tem bastante gente que te ama, que quer ver você bem, que aprecia a sua presença. Não precisa disso, não precisa desse chamego todo, não. O que fizeram com essa criança? Acha, não precisa, não. Porque se você acha, se alguém chegar para você e disser, minha saúde é minha, a vida é minha, você diz à pessoa o seguinte, então você vai viver dentro de uma caverna, dentro de uma loca. Se meta lá para o interior do interior e vai viver dentro de uma loca. Porque isso é irreal. Isso não é realidade. Câncer, por exemplo, é uma doença da família. É uma doença que arrasta a família inteira junto. E se você pega essa doença no começo, você cura e você fica bom. Mas se você não faz seus exames e se você deixa ela andar, quando ela aparece e eclode, ela leva você e leva a sua família junto. Como outras doenças, mais simples do que câncer, como certas doenças autoimunes, doenças que parecem inofensivas, como, por exemplo, psoríase. Ah, que bobagem, eu tenho psoríase. Que bobagem, eu sou homem. O que é que essa descamação no meu cotovelo ou no meu joelho vai me incomodar? Que bobagem. Não é bobagem, não. Porque psoríase ataca órgãos internos, da artrite psoriática, e vai entrando e lhe comendo por dentro. Não existe doença que não arraste a família. E não é porque, eu gosto de você, porque você é tão bom, porque eu amo você, não. É porque você vai me dar trabalho. Porque você vai dilapidar o patrimônio da família. Porque você vai jogar fora o que a gente construiu. Então, dane-se, você vai para o médico. Porque não é, vai para o médico porque eu te amo. Não, vá para o médico porque eu não estou afim de lhe carregar nas costas. Porque é preciso dizer. Porque, vamos lá, por mais que a gente ame, não estou afim de carregar ninguém nas costas. Até posso, se a pessoa não tiver culpa. Mas se ela fez por onde, eu vou carregar nas costas com muita raiva. Sim. Não é? E a gente não assume isso. Tem muita gente que vira cuidador com muito ódio. Né? Eu tenho uma paciente que ela demorou muito tempo para conseguir se dar conta do quanto ela odiava ter que cuidar daquele homem que ela amava. Porque a gente acha que os sentimentos se excluem. Se eu odeio, eu não amo. Se eu amo, eu não odeio. Não, os sentimentos podem se sobrepor. Um em cima do outro, no mesmo tempo. Eu posso amar e odiar a mesma pessoa no mesmo segundo. E ela odiava ter que cuidar daquele marido que fumava 3 maços de cigarro por dia, que não ia e não fazia um único check-up, e teve um belo de um dia, um infarto dentro de casa, e quando começou a infartar, ligaram para o SAMU veio. Quando veio, teve a parada, o SAMU ressuscitou,
teve a segunda, ressuscitou, teve 4 paradas. Ficou vivo, mas virou um vegetal. E ela cuida deste homem até hoje em cima desta cama. E ela ama este homem, mas ela também odeia este homem. E é isso. E a gente precisa começar a dizer, ou os homens se cuidam, ou os homens dizem, sim, vamos nos fragilizar um pouco, ou então vão virar peso.